Domingo passado, eu falei sobre o tema paternidade. Quem se lembra? Ok. E hoje eu estou dando sequência dentro do mesmo escopo do tema, mas não falando apenas de paternidade. Hoje o meu foco é na orfandade. E o tema da mensagem hoje é as marcas da orfandade. Você pode repetir isso? As marcas da orfandade. É possível alguém andar com Jesus e se sentir órfão? O que vocês acham? É possível alguém frequentar a igreja e se sentir órfão? É possível alguém se dizer cristão e se sentir órfão? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Jesus estava há um pouco mais de 3 anos com seus discípulos. E Ele está agora preparando os seus discípulos, porque algumas coisas iriam acontecer, inclusive a cruz. E aí Filipe diz: Senhor, por favor, então nos mostra o Pai. Nos mostra o Pai, Senhor. E Jesus então responde: como assim, Filipe? Como assim mostra-nos o Pai? Depois de tanto tempo estando com você, você ainda me pergunta: onde está o Pai? Mostra-me o Pai. Aqui, para mim, tem uma revelação muito profunda e necessária para a nossa igreja. Existe um espírito de orfandade que precisa ser extirpado do nosso meio. E não é que você não tenha Jesus, não é que você não tenha uma igreja, não é que você não tenha uma célula, não é que você não tenha uma família, é que você ainda não entendeu quem é o Pai e o que você pode desfrutar de um relacionamento com o Pai. Por exemplo, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Amém. Ei, um pouquinho antes, Tomé fala assim no verso de número 6: Senhor, como que nós vamos saber o caminho? E Jesus diz: vocês já sabem o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho para você voltar para o Pai. Só que tem gente que vem em Jesus, se entrega a Jesus e para em Jesus. Conhece o Filho, ama o Filho, se relaciona com o Filho, mas ainda não consegue se entregar ao Pai. Porque a palavra Pai, esteja você consciente ou não, ainda é uma palavra de insegurança para você. Ainda é uma palavra que tem as suas reservas, os seus receios. E isto porque as memórias que você tem, as experiências que você tem da sua história com seu pai, tendem a se tornar as lentes que você vai olhar para Deus Pai. Repita isso: a forma que eu me relacionei com meu pai terrestre influencia na forma que eu me relaciono com meu Pai celestial. Seja você ter tido uma história com um pai ausente, ou talvez até com um pai presente, mas de alguma forma disfuncional. Por exemplo, quem aqui é filho de um pai perfeito? Levanta a mão.
Se você acha que é filho de um pai perfeito, você deveria ser perfeito. E quem aqui é perfeito? Acredite, seu pai, sua mãe, daquilo que receberam, fizeram o melhor, sim ou não? Por exemplo, quem aqui é papai e mamãe? E quem aqui, sendo pai e mãe, tem feito muito mais por seus filhos do que receberam? Levanta a mão. Olha isso. Então você já sabe que ainda com as limitações e falhas que seus pais tiveram, em relação ao que eles receberam de seus avós, já era o melhor. Mas ainda que sendo o melhor, acredite, não foi tudo que você precisava. E como que você sabe? Com os comportamentos que são típicos de uma orfandade, de uma marca de orfandade, que talvez você nem associava, mas está estreitamente ligado. E nesse sábado me chamou a atenção algo. Eu não assisto TV, mas ocorreu que na hora do almoço a TV em casa estava ligada e passou uma reportagem de dimensão nacional falando de uma campanha da Defensoria Pública para registrar as crianças que não conheciam o nome de seus pais. O nome da campanha é Meu Pai Tem Nome. E eu achei interessante uma informação que eles trouxeram. Que só nesse ano, repita isso, só nesse ano, gente, mais de 113 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Eu acredito que é o equivalente a 2 estádios do Figueira, é ou não é? Quantas pessoas cabem no Figueira? Quem aqui é figueirense? Quantas pessoas cabem lá? 20 mil? Estamos falando de 5 estádios do Figueirense, cheios de crianças que foram registradas sem o nome do pai. Ou seja, equivalente a 500 crianças que todos os dias nascem e em sua certidão de nascimento não tem o nome do pai. Isso é apenas um dos indicadores do quanto que a nossa geração é uma geração ferida na paternidade. O quanto que a nossa geração é uma geração que os homens não aprenderam a ser pais. E o quanto que a nossa geração é uma geração que só aprendeu a ser filho da mãe. E quem quer entender o que é ser filho da mãe, você pode assistir a mensagem lá no meu canal no YouTube ou da igreja de domingo passado. Mas vou abrir um parêntese. A mãe, ela pega o filho e traz ele para o seio, é assim ou não é? Ela acolhe. Só que o pai pega o filho e faz o quê? Joga para cima, é assim ou não é? Uma criança que não teve o pai que joga para cima, na hora que precisar se desafiar, na hora que precisar avançar, na hora que precisar tomar decisões, na hora que precisar se posicionar, na hora que precisar ter ali a posição de um provedor, de líder, não consegue. Por quê? Toda hora que bate o desafio, quer o colinho da mamãe. Quer um exemplo bem típico na nossa igreja? Quem aqui já viu uma célula multiplicar na igreja? Quem já viu a multiplicação de uma célula? Vocês já perceberam que tem gente que no dia da festa da multiplicação entra em desespero? Vocês já perceberam que tem gente que não pode nem ouvir falar em multiplicação na célula? Quem já viu isso acontecer? Ai, meu Deus, vai multiplicar. Ai, Senhor, dá um jeito. Mas por quê?
Porque a multiplicação é o momento que o pai está pegando essa pessoa e está jogando para cima, está enviando. Só que essa pessoa, ela quer o quê? O colinho da mãe. Não, como que eu vou ficar sem a mãe? Vocês estão entendendo isso? Então veja bem, a nossa nação, e eu digo a nossa geração, e eu ouso dizer, desde a queda lá em Adão, o espírito de orfandade é uma das principais táticas de Satanás para ferir a sua vida, para machucar a sua vida, para distorcer você da compreensão de si mesmo, mas também afastar você do seu destino, do seu propósito, daquilo que profeticamente o Senhor tem para a sua vida. E aí, gente, como fiz menção no domingo passado, uma pessoa com espírito de orfandade, ela fere a si, mas fere também os outros. Você pode dizer isso? Fere a si e também os outros. Ela opera a partir de um lugar de disfunção. E rapidamente eu quero recapitular o que eu já fiz menção no último domingo, para poder aprofundar naquilo que é algo especial dessa noite. Mas veja bem, o que determina que você é um órfão ou não é se você viveu num abrigo, não é se seu pai foi falecido, não é se você sofreu o abandono. Seja você órfão de um pai que esteve ausente, ou seja você órfão de um pai que esteve presente, mas disfuncional, a característica que afirma a orfandade está na forma como você vive e encara as coisas na vida. Vou dar um exemplo. O órfão não sabe a sua identidade. Ele tem um problema de autoimagem. Ou seja, ou ele se vê muito abaixo de quem ele realmente é, ou ele se vê muito superior de quem realmente ele é. Ele tem uma autoimagem precarizada. Mas não é só isso. O órfão também se sente deslocado. Ele não se sente pertencente aos ambientes. Ou seja, ele está cercado de pessoas, ele está até em grupos de WhatsApp, mas se sente deslocado, não se sente pertencente. Por exemplo, ele fala para si mesmo: quer ver como eu não pertenço a esse lugar? Vou mandar uma mensagem e vamos ver quem vai me responder. E aí bem naquele dia ele manda a mensagem, está todo mundo ocupado, trabalhando, ninguém dá um bom dia. E aí ele fala para si mesmo: está vendo? Eu não pertenço a esse lugar. Às vezes manda uma mensagem para alguém e a pessoa só manda um joinha. Quem já recebeu só um joinha? Ou só uma carinha assim, dando uma piscadinha? Quem já recebeu? E aí a pessoa pensa assim: está vendo? Com certeza tem alguma coisa. Está me ignorando. Mas por quê? O espírito de orfandade faz com que a pessoa sinta-se sempre deslocada, sem pertencimento. E geralmente são pessoas que não conseguem aprofundar raízes na igreja, não conseguem aprofundar raízes na célula, não conseguem aprofundar raízes no relacionamento. Troca de namorado com muita facilidade, troca de casamento com muita facilidade, vai embora dos ambientes com muita facilidade, porque não consegue aprofundar. Mas o órfão também tem uma carência exacerbada. Por exemplo, quem aqui foi muito elogiado na infância? Levanta a mão, gente, por favor. Não me assusta. Às vezes, o elogio que você não recebeu lá na infância, você implora por ele hoje. Você dá a vida por ele hoje. Você vive mendigando uma validação.
Deus pode falar um monte de coisa para você, mas não vale. Alguém tem que confirmar o que Deus já falou. Outro ser humano tem que falar que você é bom no que faz, que você é inteligente, que você é capaz. Mas é fato que tem uma grande carência e necessidade de validação. O órfão tem uma característica muito própria, que é viver na escassez. Repita isso: o órfão foca no que não tem. O dia começou, já está em desespero, porque está focando justamente no que não tem. Ai meu Deus, hoje tem que pagar esses boletos. Ai meu Deus, hoje tem que resolver isso. Ai meu Deus, o que eu vou fazer, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Ou geralmente, quando faz parte de algo, ainda que esteja recebendo muitas coisas, foca no que não tem. Por exemplo, o órfão, quando vem para a igreja, ele vem para receber. Ele tende a ser um consumidor espiritual. E geralmente o órfão é atraído por igrejas que dá muito banquete, no sentido assim de festa, de artista, de pessoas que vêm para brilhantar e entreter. Porque o órfão, ele precisa ver muitas coisas sendo dadas a ele. Quem se lembra aqui de quando era criança? A criança sabe dizer assim, me dá, me dá. É assim ou não é? Ela quer receber. É uma característica própria do órfão querer receber muito. E ainda que recebendo muito, ela foca naquilo que falta. Domingo passado eu falei aqui com vocês. O que vocês veem aqui? É uma taça. E o que tem dentro dessa taça? E o quanto de água? O quanto? Será que é só metade? Ou será que o que tem aqui é suficiente para mim? O órfão tende a olhar para essa taça e focar no que falta preencher nela. Mas quem tem uma paternidade bem resolvida, olha para a taça e diz, Senhor, obrigado. Que água maravilhosa. E ainda tem mais, ó. Bebi e ainda sobrou, e ainda tem mais. Obrigado, Senhor. Mas o órfão, repita isso, o órfão é insatisfeito por natureza. E por quê? Cutuca quem está do lado e fala assim, por quê? É simples. Olha aqui para mim. O que você esperou do seu pai e não recebeu? Está nisso. E acredite, talvez o adulto compreensivão hoje diz assim, não esperei nada do meu pai. Fez o que dava e está tudo certo. Ei, o adulto compreensivão está ok. Mas tem uma criança aí que esperou muito e não recebeu. E isso aprisionou ela numa escassez. Por exemplo, o órfão não consegue dizimar. Por quê? Ele acredita que se dizimar vai faltar. Mas o que é o dízimo? É você dizendo, pai, eu acredito que você é o sustentador da minha vida, o provedor da minha vida, e que nada me faltará, porque tu és o meu pastor e de nada terei falta. Vocês estão entendendo? Só o órfão sente dor na hora de dizimar. Sente dor na hora de ofertar, porque não conhece o cuidado do pai. Não conhece a provisão do pai. E o que ele pensa? Se um dia o meu pai já me deixou faltar, quem garante que esse pai também não vai deixar faltar? Vocês estão entendendo? Então o órfão, além de escasso e portanto muito insatisfeito, ele se sente sempre sozinho. Ele tem a síndrome do esqueceram de mim 3. Quem assistiu Esqueceram de Mim 1? O 2?
O 3 é a tua versão, fechado? Ele se sente esquecido. Ele se sente não lembrado. E como dói. Quem aqui esperou os parabéns de alguém no dia do aniversário e não recebeu? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Deu uma beliscadinha, não deu? Quer ver se o pastor fez para um e não fez para o outro, né? Aí judia. Peço até o seu perdão, irmão. O órfão, ele tende a viver amargurado. Ele não consegue romper com esse estado de amargura, porque o órfão sempre tem alguém devendo para ele. Repita isso: o órfão sempre tem alguém em dívida com ele. Tem cônjuge que não perdoa porque acredita que o cônjuge está em dívida. Tem filho que não perdoa os pais porque acredita que os pais estão em dívida. E aí o órfão, ele quer cobrar essa dívida. O órfão, ele quer exigir os seus direitos. Mas ei, se você entender quem é o teu pai, e se você entender qual é a sua herança, não tenho por que mais buscar os seus direitos de algo tão ínfimo e tão pequeno. O órfão, ele busca pela sua emancipação prematura. Quem já viu aqui adolescente dizendo assim: eu vou embora, eu vou sair de casa? Quem já viu isso? O pai diz: só vai namorar com 18, né, marido? Gente, é muito louco, mas tem criança que já quer essa emancipação. E não tem nem ideia. Não quer ser liderado, não quer ter essa relação de proteção e se rebela contra a figura de autoridade, seja pai, seja mãe. É basicamente assim: a criança tem 8 anos. O pai e a mãe diz: vai dormir, meu filho. Não vai. Aí daqui a pouco espera o pai ou a mãe falar mais forte: vai para o quarto e vai dormir, está na hora. Não vai. Aí quando pega a cinta, aí vai, né? Só que daí a criança fecha o olho: eu não estou dormindo, eu não estou dormindo, eu não estou dormindo, eu não estou dormindo. Olhinho fechado. Mas manifestando a rebeldia, a rebelião, e buscando então uma emancipação, querendo ser o dono da própria vida de forma prematura. E aí se quebra, se arrebenta. Isso acontece nas famílias, isso acontece em ambiente empresarial, isso acontece na célula, isso acontece na igreja, nos departamentos, isso acontece no casamento, isso acontece em todos os ambientes. Jesus dedicou uma parábola exclusiva para tratar isso. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Pai, eu quero a minha herança, eu quero cuidar da minha vida. Tipo assim: pai, para mim você morreu e deixa eu cuidar da minha vida. E ele pega a sua herança e vai viver a vida dissolutamente. Lucas capítulo 15. Gasta todo o dinheiro, chega ao ponto de não ter o que comer e olhar para a comida dos porcos e desejar a comida dos porcos. E aí então ele diz: meu Deus, na casa do meu pai tem comida em fartura e eu estou aqui passando de fome. Eu vou voltar e vou pedir para ele me tratar pelo menos como um dos escravos, um dos trabalhadores. Veja bem, o órfão, além de antecipar a emancipação, se ele volta para a casa do pai, ele ainda não se sente filho. Ele volta para ser escravo. Ele volta para ser tratado apenas como um trabalhador. Só que você conhece a história: o pai recebe ele de braços abertos, porque o filho estava morto e voltou a
viver, dá roupa nova, anel, manda matar um novilho cevado, faz churrasco, faz festa e celebra a volta do filho. Mas aí o filho que ficou é outro órfão. Repita isso, órfão de pai presente. Porque não conseguia desfrutar da relação do pai, da comunhão do pai, da intimidade do pai. E ambos estavam operando, principalmente do lugar de não ser amado. Repita isso, o órfão não se sente amado. Quem aqui é muito amado hoje? Glória a Deus. Quem acredita que pode ser amado um pouquinho mais? Pode ser um pouquinho mais amado pelo cônjuge, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelos amigos. Quem acredita que tem espaço para mais amor aí? Vai lá, levanta a mão, vamos ver. Então, gente, os discípulos de Jesus, ainda que caminhando com Jesus, na antessala da morte de Jesus, do evento da cruz, ainda estavam se sentindo órfãos. E no capítulo 14, o verso seguinte, o próprio Senhor Jesus, verso 18 diz: eu não vos deixarei órfãos. O Senhor entendeu a orfandade no coração dos discípulos, e ainda que tendo gasto mais de 3 anos revelando o Pai, mostrando o Pai, ele ainda percebeu, ainda esse espírito de orfandade está aqui. E eu preciso acabar com ele. E ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. E sabe o que ele faz? O Pai vai enviar o Consolador a vocês. O Espírito Santo virá. E irmãos, é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. E quando isso acontece, não há mais dúvida. Amém? Então repita isso: Jesus é o caminho para a paternidade. E a paternidade é a cura da orfandade. Para viver isso, você precisa em Cristo Jesus encontrar o caminho para o Pai. Para viver isso, você precisa no Pai santificar o nome dEle no seu coração. Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso, pelo menos uma vez na vida? Como que começa essa oração? Como? Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Olha que interessante. Tem gente que chama Deus de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Mas como que Jesus nos ensinou a chamar por Deus? Qual é o nome de Deus segundo Jesus? Pai. O nome Pai precisa ter o significado que Jesus quer no teu coração. Mas para isso acontecer, você tem que resolver com seu pai terreno, limpar as lentes, para enxergar o Pai celestial. Quem está entendendo isso? Então veja bem, a morte, ela é mais universal do que a vida. Repita isso: a morte é mais universal do que a vida. Por que eu digo isso? É mais comum as pessoas morrerem do que viverem. A morte é mais universal do que a vida, porque todos morrem, mas nem todos vivem.
Porque a única forma de vida está em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho para o Pai, para que você se conecte à real verdade de quem você é e encontre a verdadeira vida que só Jesus pode te dar. E até que isso aconteça, você só está existindo. Sem identidade, sem propósito, sem missão, desconectado daquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Então eu quero destacar duas coisas muito importantes que você não pode sair daqui hoje sem entender. A primeira é que o espírito de orfandade alimenta um medo na sua vida. Repita isso, o espírito de orfandade alimenta o medo em minha vida. Abra sua Bíblia e esse texto eu quero que você leia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 38. Nós vamos ler até o verso de número 40. É um evento muito conhecido. E eu quero que você receba de coração aberto. O texto diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Repita isso, Jesus estava tranquilão, dormindo. Mas veja bem, ele não estava dormindo no spa. Ele estava dormindo em um barco em alto mar que estava sendo atingido por um grande vento, por uma grande tempestade. E aqui eu já começo a aprender algo. Que só quem tem a paternidade resolvida consegue dormir em meio a uma tempestade. Por exemplo, quem aqui já perdeu noite de sono preocupado com alguma coisa? Quem aqui já sentiu muito ansioso com alguma coisa que precisava resolver? Dá um toquinho e fala: isso é orfandade, irmão. Acompanhe a leitura. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Repita isso, por que ainda estão com tanto medo? Por que o medo os atingiu? Porque ainda não conseguiam descansar com segurança no cuidado do Pai. Eles não sabiam até que ponto o cuidado do Pai daria conta. Até que ponto o cuidado do Pai seria suficiente. Até que ponto o cuidado do Pai poderia acalmar aquela tempestade. E eu pergunto a você: o quanto você de fato confia no cuidado de Deus na sua vida? Você só tem autoridade nas tempestades que você consegue dormir durante elas. Quem aqui já atravessou por tempestades? Já passou por tempestades na vida? Você só tem autoridade na tempestade que você consegue dormir durante ela. Se você não consegue dormir, essa tempestade tem o domínio sobre a sua vida. Quem aqui já leu o Salmo 37, o verso 5? Quem já leu? Ai, misericórdia. Então abre aí, você precisa abrir esse texto. Esse texto é o segredo
para você acabar com toda a ansiedade. Quem aqui precisa vencer a ansiedade? De verdade. Esse é o caminho. O Salmo 37, o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Entrega o seu caminho ao Senhor, e aí ele tudo, é isso? Se você entregar o seu caminho ao Senhor, ele tudo fará, sim ou não? Não. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Dá uma cutucadinha e pergunta: você está entendendo? Mas para isso você precisa experimentar uma paternidade que talvez você ainda não experimentou. Porque em meio às tempestades, a tendência é que você se sinta incapaz, se sinta impotente, se sinta sem forças, não saiba o que fazer, entre em desespero. E aí a orfandade vai gritar dentro de você. Porque você vai operar a partir do medo. Mas ei, Deus não nos deu espírito de covardia. Posso ouvir um amém? Segundo, o espírito de orfandade, repita após mim, o espírito de orfandade traz a inveja e a competição. Aqui você precisa cuidar. Lucas capítulo 9, o verso 46, traz algo muito interessante. Jesus novamente está falando com os discípulos que ele vai voltar para o Pai. Estão na ceia, dia de ceia, imagina? Dia de comer do pão e beber do cálice. E ele diz: olha, eu vou voltar para o Pai. E aí no verso 46, diz bem assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Meu Deus. Quem aqui tem irmãos? Você vai entender isso. O que está acontecendo aqui? Por que eles começam agora a discutir quem vai ser o maior? Para mim está claro que na ausência do pai, os irmãos lutam por uma posição. Repita isso: na ausência do pai, os irmãos lutam por uma posição. E olha, gente, eu estou pastor há 21 anos. Já viu isso acontecer, pastor Claudimir? Gente, isso acontece nas famílias. Isso acontece na célula. Isso acontece na igreja. Isso acontece entre pastores. Acontece entre líderes. Quem será o maior? Quem será o maior? Mas por que surge essa guerra entre eles? Porque a orfandade te leva para um lugar de comparação. Quem aqui já se sentiu comparado com alguém? Levanta a mão, seja com irmãos, com primo, com cunhado. Ah, o cunhado é assim, você olha, né? Olha o teu irmão, porque não segue o caminho do irmão. Quem já foi comparado? Levanta a mão, vai lá. Mentir dentro da igreja, olha, dá uma diarreia terrível. Você não quer isso hoje. Geralmente, quem foi comparado se sente inferior. Ou se sente
superior. Mas geralmente, a quantidade maior é o sentimento de inferioridade. Por exemplo, quem aqui já se sentiu inferior? Sabe qual é o maior problema? Repita isso: eu sou inferior. Quem não repetiu vai dar uma diarreia. Já é um órfão desobedecendo o pai, viu? Não vou falar. Vamos lá, diga de novo: eu sou inferior. Agora, transforma esse eu sou inferior no oposto positivo. O contrário de eu sou inferior. Vamos lá. Eu sou superior. Fala para quem está do seu lado. Isso dá um azar. Olha que loucura, pastora Lidiane. Se eu não quero ser inferior, é como se a única opção que me restasse era lutar para me tornar alguém superior. Só que quando você se torna superior, você também fere a si e fere aos outros. E aí você fica: eu estou inferior, mas eu não quero ser inferior. Então você vem ser totalmente superior. E você fica trafegando entre esses dois lugares. E qual que é o problema? Seja inferior ou seja superior, você está operando como órfão. Aquele que se sente inferior, ele se compara. Ao se comparar, ele cobiça. E se ele cobiçar o que é superior e não conseguir, o que que lhe resta? Invejar. E fala aí, após mim: invejar é depreciar e falar mal de tal forma que o superior se torne inferior a mim. Ei, toda pessoa que foi falar mal de alguém para você era um invejoso, apenas querendo encontrar um lugar para se sentir alguém melhor. Quem está entendendo isso? Mas olha só, o contrário de inferior não é superior. E você vai descobrir isso com uma única pergunta: quem, sinceramente, no mundo é igual a você? Quem no mundo é igual a você? Tem alguém igual a você no mundo? E se ninguém é igual a você, isso faz de você o quê? Único. E se você é único, o que acontece com a comparação? O que acontece com a inferioridade? Acaba. Mas para você se ver como um único, você precisa ver o Pai. E com as lentes do Pai, enxergar a raridade que Ele colocou em você. Enxergar a preciosidade que Ele colocou em você. Fala para quem está do seu lado: você é raro. Fala aí: você é valioso. Você é único, você é única. Tem gente que já até melhorou aí, ó. Acabou a orfandade agora. Acabou a vitimização. Ei, escute o que eu vou lhe dizer. Satanás tem ferido uma geração com espírito de orfandade. Porque se ele te faz órfão, ele te desconecta do Pai. E se te desconecta do Pai, você não consegue refletir a imagem e semelhança do Pai.
E se você não consegue o espelho que faz enxergar quem você realmente é, você não descobre o seu propósito, você não vive a sua missão e você se torna um barco à deriva, sem sentido, sem propósito e vazio. Só que mais do que isso, perturbando a vida dos outros. Todo órfão perturba a vida dos outros. É assim ou não é? Perturba, gente. Porque o órfão precisa de atenção. Nem que seja através da confusão, ele precisa ser visto. Você sabe que tem um órfão no grupo do WhatsApp, quando ele gosta de fazer uma confusãozinha no grupo. Quem já viu grupo de família ter alguma coisa assim? Grupo de empresa tem um negócio assim. Hã? Se tem uma coisa que órfão gosta é de sair do grupo, sem dar notícias de vida. E ele sai só para ver se alguém vai atrás, se alguém percebe. Para ele soltar todo o veneninho dele. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim.